Mulheres, 18 horas de terça-feira e eu tô aqui para dizer a vocês parabéns, parabéns que a gente tá lutando, parabéns que a gente tem um dia nosso. Mas você já sabe, né? É clichê eu dizer a vocês que todo dia é dia da mulher, que minha mãe sempre diz que eu já sou maravilhosa porque eu nasci mulher, que a gente pode entrar e sair de qualquer lugar a qualquer momento. Não, né? Eu acho que eu gostaria de dizer isso a você. Parabéns por você pensar assim. Então, receba meu abraço, que eu também penso assim. Mas agora eu queria falar com os homens. Meninos, é o seguinte: nós estamos precisando de vocês. Como assim, Mônica, precisando? Velho, vocês estão precisando combater os amigos de vocês que matam mulheres, que machucam mulheres, que maltratam mulheres. Vocês precisam dizer, cara, você está errado. Denunciar esse cara. 180. Só avisar, tem um cara aqui que tá maltratando a mulher dele. Você sabe por quê? Porque eu acho que já estão chegando nos absurdos que qualquer pessoa acha que pode denunciar. E às vezes as denúncias nem são tão seguras, mas as seguras não são feitas. E você precisa dizer, meu amigo, segure sua onda aí, respeite sua mulher. E nesse dia eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Na hora que eu entender que tudo isso diminuiu, porque vocês entraram nessa leva. Então somos juntos. Vocês precisam da gente, a gente precisa de vocês. Se não querem, eu vou entender também. Mas cuidem. Pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, pode ser sua filha, pode ser sua mulher, pode ser sua neta. Pode ser qualquer pessoa, sua vizinha amada. Então, feliz Dia da Mulher para você, menino, que vai nos defender, tá? E eu, hoje, o episódio tá assim, todo cheio de verdades fortes. E eu tô bem metida por isso, porque mais uma vez eu consegui buscar uma pessoa importante, uma pessoa preparada, uma pessoa disposta. Uma mulher. Aí eu não posso contar essa parte, não, porque eu fiquei conversando com ela outras coisas. Lá pelo telefone, quando eu queria que ela visse, aí eu fiquei ansiosa para ela vir mais cedo. E isso é verdade, porque eu tô aqui agora com a professora Clarissa Brito. Clarissa Brito é professora do Rio de Janeiro, é do RJ ela. E assim, psicopedagoga, ensino fundamental, escola Anglo, eh, ensino a professores para que esses professores cheguem em sala de aula e propaguem a educação antirracismo. Preste atenção na importância disso. Mônica, o que é que ela vai falar com você agora? Ela vai falar que uma altura dessa do campeonato é impossível que você não tenha conversado com seu filho ainda sobre racismo, que você não tenha dito a ele que isso é ridículo. Se é que existe, talvez você já tenha falado e ele passou batido e está maravilhoso. Mas se não, se você estiver precisando pensar e falar sobre isso, leia, estude e abra seu coração, porque nós somos todos iguais. Então, ficou clichê essa frase também, nós somos todos iguais, ficou um pouco, mas ela é real. Ela é de verdade. Então, linda, seja bem-vinda. E Que eu tô muito prazer. feliz, viu, de você estar aqui. Ai, que bom, que prazer. Eu que agradeço o convite. Estou mesmo muito feliz de estar aqui. Acho que tem um lugar do que eu mais acredito, que é o lugar do diálogo, que é o lugar da troca. Fico feliz de estar aqui. A gente está esse episódio celebrando as tantas mulheres que existem. Acho muito importante, já que eu estou aqui nesse dia. eh, Fazer a gente pensar mesmo, né, quando a gente fala no direito de mulheres, será que todas as mulheres estão no mesmo lugar de direito? O que que vem acontecendo com a história da gente, né, assim, quando a Uhum, gente fica pensando mesmo até no marco da luta, que é a mulher poder trabalhar. uhum, Mulheres negras sempre trabalharam, até uhum. forçadamente. Como é importante que a gente construa um olhar aonde todas as mulheres sejam mulheres possíveis. Então, eh Gostei dessa frase. acho que é importante, assim, quando você desejou um feliz dia da mulher, eu desejo que as pessoas, percebam ao seu redor se todas as mulheres que estão à sua volta
estão no mesmo lugar de direito, no mesmo lugar de reconhecimento, de empoderamento, eu acho que isso é muito importante. Pois é, eu acredito muito que você falou várias coisas, ela vai falando, eu tenho vontade de anotar tudo, tão inferno isso aqui, viu? Mas você falou uma coisa que eu acho muito importante, olhar ao seu redor. Então, quando nós estamos aqui juntas, eu, você, Júlia, Nádia, quem seja aqui, a gente tem que olhar para ver se tá tudo bem com a gente. Tá tudo bem com Nádia, tá tudo bem com Júlia, tá tudo bem com Mônica, tá tudo bem com elas, então maravilhoso. Agora, é o que eu falei, os homens também têm que olhar para também nos proteger. Mas não é me proteger porque ele é isso, ele é aquilo, não, é me proteger porque ele é uma pessoa. Eu posso proteger ele também, né? Podem ter Sim. momentos que isso. Então, essa coisa de você ter o olhar para o outro. E tem uma coisa importante dessa convocação ao masculino, né, aos homens, que é a gente sabe que a gente está numa sociedade que tem um acordo não dito, um acordo velado de proteção entre Uhum. os homens, né? Quantas histórias a gente escuta que vai se culminar no feminicídio, mas que anteriormente eh, outros homens sabiam, Exato, percebiam, exato. numa roda de conversa entre homens, determinados comentários, muitas vezes. O Uhum. que o outro comenta, muitas vezes é um indício do que o sujeito faz. Claro, claro. Então, é fundamental que sim, os homens tenham esse olhar e esse lugar de responsabilidade de romper com o pacto ali que existe desse companheirismo para o mal, né, É, que a exato. gente foi de alguma maneira estruturado uma vida inteira assim. Eu não sei se você viu uma reportagem falando sobre uma menina que foi estuprada por 5 rapazes e tal, parará, parará. Aquilo pra mim foi um negócio, eu fico com vontade de chorar toda hora, porque eu fico me colocando na posição de mãe daquela menina, não é nem no lugar da menina, mas de mãe daquela menina e o que aquela menina sofreu e o que aquela mãe está sofrendo impotente de poder fazer alguma coisa. Mas o pior pra mim, neste momento da entrevista, é de ouvir o pai do menino. Ele dizendo que o menino não fez isso não. Quem garante? Cadê a prova que aconteceram essas coisas? Por que que tá... Rapaz, em momento nenhum ele diz, nós vamos resolver o que tiver de ser resolvido. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com ela. Meu filho está envolvido de alguma forma e a forma que for, isso vai ser... Mas na hora que ele diz, se ele dissesse isso, ele estaria apoiando a pessoa, mas não, ele está apoiando a Bárbara, sabe? É. E isso pra mim foi um nojo. Eu fiquei enojada, sinceramente, ali E acho que assistindo. tem uma camada que é muito danosa mesmo, até mesmo na criação dos filhos, quando a gente fica relativizando violências. Uhum. E às vezes, né, eu tenho um filho menino, meu filho tem 8 meses, e quando eu agora fez 9, acabou de Tá um fazer, velho, viu, gente? tá um rapaz de 9 É. meses. E eu fico pensando muito nisso, né, assim, que homem que aí o Antônio será? Uhum. E como a gente tem responsabilidade nas pequenas escolhas, no pequenos Uhum. gestos, nas brincadeiras, nos comentários. Então, Uhum. não é porque é meu filho, não, mas meu filho é lindo, viu? É, nossa. Uma coisa. Você precisa ler, Mas viu? quando as pessoas falam, olha, nossa, vai ser o terror das meninas. E a palavra terror das meninas, em que sentido? Que terror é esse? É. Eu sempre digo: "Não, meu filho vai ser, será uma pessoa que ao se envolver afetivamente com alguém, ele vai se envolver com responsabilidade, é Uhum. isso que eu quero modelar para ele". Uhum. Então, são pequenas coisas que a gente muitas vezes não dá importância, principalmente aquilo que vem da linguagem. Uhum. Então eu fico pensando, que discursos será que esses meninos que tomam uma decisão, porque são tomadas de decisões, que eles se organizam e se planejam para violentar uma menina. Que tipo de autorização vai acontecendo no cotidiano, no simbólico, que vai se validando que se pode fazer isso com o corpo da Uhum. menina, né? Que modelos, que referências, né? Agressão também, Que sabe? tipo de narrativas sobre a mulher ou sobre a masculinidade, porque tem um lugar aí de urgência, e aí agora falo como pessoa da escola, Uhum. né, Acho como importantíssimo. é fundamental
a gente que está na escola, e aí quando eu falo a gente que está na escola, eu estou falando dos educadores e das famílias, Uhum. porque quando uma família escolhe uma instituição, você adentra aquela comunidade, Claro que né? sim. Então, a gente precisa pensar na masculinidade. A gente vem discutindo, a gente vem fazendo um percurso para que meninas se compreendam, reconheçam o lugar delas no mundo, que elas criem ferramentas para furar determinadas bolhas, mas a gente está na hora também da gente se educar em relação à masculinidade, porque existe um Perfeito. outro jeito de ser homem. Não é só isso que está posto aí. É A gente claro que pode ser diferente, né? é Os homens claro que podem sim. ter uma outra forma de se relacionar. Eu tenho um casal. Meu casal também é novinho igual o seu. Paula tem 33, Guilherme 28. Mas eles foram criados assim. Tanto ela para ser forte e botar as pessoas certinhas. Quem já está no lugar não precisa botar em lugar nenhum, já está no lugar certo. Quem não estiver, você mesma coloca, seja dona da sua vida, do seu nariz e entenda como é que você e o que é que não pode acontecer com você, né? Quando você diz isso não pode, tá tudo certo. E Guilherme, sabe qual era a frase que eu dizia? Toda vez que você for fazer alguma coisa com uma menina, você pense se você gostaria que fizesse comigo e com Paulinha. Se quisesse, aí tudo bem. Aí se você for uma pessoa muito ruim, aí não tem mais pra onde correr. Mas você tem que levar carinho, conversar com as pessoas, traga pra mim, Gui, eu quero conhecer suas namoradas, até brinquei com ele uma vez. Ô Gui, se sua namorada não gostar de mim, meu filho, eu vou fazer o quê? Mãe, eu não vou namorar, né, com quem não gosta de você. Então, isso daí já tá feito nesse momento um laço afetivo e de trabalho. Então, eu acho sim que a mãe ou o pai. Eu só acho que às vezes o pai tem um pouco mais de dificuldade. Nós temos umas facilidades em uma coisa e os homens em outras, eu penso. Mas tem homens que às vezes são também sensíveis como a gente, mas tem outros que na minha cabeça não são e não conseguem. Eu tenho um amigo mesmo que ele não consegue dizer ao filho dele coisas, mas ele vai dando o exemplo. Eu digo, já vá fazendo a sua parte, que já tá bom. A mãe vai lá e diz, meu filho, isso agora a gente tem que ver. Meu marido ontem disse nessa reportagem que estava passando. Eles não sabem de nada porque eles não acompanham os filhos dele. Enquanto nós, a cada passo, até hoje, a gente vai acompanhando. Meu genro é um príncipe. Então, assim, eu digo toda hora e digo com a maior boca, Paula, minha filha, ela gosta mais dele do que de mim. Mas não é isso, não. É porque é muito bom pra mim saber que entrou pra minha família um homem decente, um homem que respeita, um homem que sabe ser, Uhum. entendeu? Isso é uma continuidade. Meus netos terão uma excelente educação, entendeu? E as pessoas às vezes param de pensar nisso, né? Ô, Mônica, você foi dizendo isso, eu lembrei, né? Como educadora, tem uma história, né? Um livro infantil que eu amo e que hoje eu trabalho com adolescentes e eu uso ele com os adolescentes, uso com as famílias. É um livro muito bonito, que ele tem a minha idade, esse livro. A autora escreveu em 1988. E esse livro se chama O Menino Nito. O menino O Nito, Menino Nito, é da autora Sônia Rosa. O menino Nito é um menino que nasce lindo, 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 tão bonito que chamam ele de Nito. Só que Nito de Nito, bonito. Nito de bonito. É coisa E linda. Nito começa a chorar muito. E um belo dia o pai dele diz assim: pare com isso, meu filho, homem não chora. E Nito fica sem chorar. E ele tem um dia difícil que ele dá uma topada, se aborrece, machuca o outro dedo e volta para casa. No dia seguinte, Nito não levanta da cama, doente. A família chama um médico, o doutor Aimoré, para ver o menino Nito, que tinha acontecido com ele. O médico sai do quarto e diz: Nito precisa chorar. E pede balde. Nito chora 4 baldes e todo mundo fica muito emocionado, inclusive o pai, que volta para o filho e diz: Meu filho, me desculpe. Todo mundo pode chorar, homem, mulher, velho, novo. O que eu gostaria é que você crescesse chorando por motivos reais. Não quero que você chore sem motivo. E quando a gente está falando aqui dessa nova masculinidade, é também da gente autorizar os homens, os meninos, a viverem afeto, porque Uhum. muda.
A gente, o que que faz o menino não levar em consideração como é que a menina se sentiria dentro de uma camada de violência, é o tanto que a gente faz de um caminho de que afeto, sensibilidade, a delicadeza, o sentimento mesmo, o chorar, não é para o menino. Uhum. Então tem uma mudança a ser feita na maneira É, como claro que nós sim. adultos olhamos para os Claro que meninos, sim. porque a gente tem muitos homens endurecidos. Eu tenho essa lembrança, eu nunca vi meu pai chorar. Por que será? Em que momento que a gente foi deixar que para um homem chorar é uma fragilidade, Uhum. né? Não, um cara se emociona com comercial, não quer, muda o Uhum. canal, Uhum. sai, não se autoriza, É né? A gente é verdade. um corpo de água, É. então tem água para todo mundo, tem É, que chorar tem que mesmo. chorar. E isso é ensinar afeto, entendeu? Meu pai, graças a Deus, era um homem muito forte e era professor também, advogado, procurador do estado, chiquérrimo, maravilhoso, todo pronto, todo arrumado, todo escovado, como dizia ele, mas muito sensível. Então uma coisa nunca foi oposta à outra, Sim. né? Aí vou eu e caso com um delegado de polícia. Então, um delegado de polícia fica um negócio meio difícil, né? Porque o cara tá ali numa profissão onde ele tem que manter uma situação. Aí no dia do casamento da gente, meu pai vem andando comigo no negócio, quando eu olho, tá Arthur Como é ali na frente de importante. todas as pessoas, aquilo. O sentimento dele era É aquele, ele tinha isso. permissão de fazer. Não precisa ficar chorando toda hora como o menino Nito, entendeu? Não precisa toda hora, mas você é Mas é gente, é muito legal importante, quando é. você entende que aquilo tá lhe emocionando, né? Isso. Então, as emoções, você falou uma coisa muito importante, que é, talvez a gente não consiga que esses homens e esses meninos respeitem tanto, porque eles não sabem o que é isso. Eles não têm a liberdade do sentimento. Olhar pra gente com dó da gente, talvez seja uma coisa que eles não foram ensinados a ter, sabe? Mas de qualquer forma, pra mim, nada justifica. Nada justifica, nada Sabe? justifica. Eu não consigo, penso, o que é que aqueles meninos, cadê a mãe daqueles meninos, cadê o pai daqueles meninos? Onde estão essas pessoas que ninguém, só vai aquele pai lá porque era secretário de não sei o que lá, entendeu? Que falou besteira. Pra mim, ainda bem que ele foi exonerado, porque ia ser um pau terrível aí. É. Porque ele é uma pessoa zero. Agora, os outros pais também, né? Os outros pais também têm essa E, e responsa. tem uma coisa do que a gente também tá num tempo que o que que essa notícia, se você tem um adolescente em casa, não dá para você não conversar sobre isso. Uhum, Que isso também é uma escolha. Você pode passar por essa notícia e isso não te atravessar, isso ensina alguma coisa a seu filho. Você uhum. está ouvindo uma notícia dessa e você não se posicionar, você não levantar uma Exato, reflexão, exato. você é uma mensagem também. Também, Às vezes a claro, gente esquece isso, claro. mas é uma O silêncio mensagem. fala O muito alto. silêncio berra, É isso silêncio não aí. fala, É isso silêncio aí. berra. É isso aí. Então, é muito importante que seja. É claro que eu não estou aqui dizendo que a narrativa, a experiência de dor dessa menina tenha que ser a ferramenta de aprendizagem, mas aconteceu, a gente está vendo, tá todo mundo olhando, e o que que a gente faz com isso, sabe? Uhum. Sabe aquele para tudo na sala? É para tudo na sala, é para tudo na escola. É A gente isso. vai precisar Exato, falar sobre exato, isso, exato. sabe? Deixar Perfeito. o bode na sala. É, É bode na sala. perfeito. A gente está sentado aqui agora numa mesa que é a minha mesa de jantar. Então, todos os dias a gente janta aqui. E desde sempre, o nosso hábito é sentarmos os quatro. De manhã não dá, porque cada um tinha horário. Horário do almoço, às vezes Arthur não chegava, às vezes tinha horário de menino, às vezes não dava. Mas à noite, todo mundo estava em casa. Então, não é um come no quarto, tu vai fazer. Não, é vamos jantar. Mamãe, que gosta de fazer isso, gosta de proporcionar coisinhas. Então, eu vou pra cozinha, não cozinho nada, viu? Vou pra cozinha e tento inventar coisas. Aí todo mundo já sabe, ai meu Deus, hoje tem invenção. Pronto, é invenção mesmo, a gente vem, mas isso é apenas para eu olhar. Apenas pra gente conversar, apenas pra gente emitir sons. Então, às vezes eu brincava e dizia, hoje tem reunião. Aí os meninos faziam assim. Reunião era brincadeira que eu dizia porque eu ia para seu aniversário e lá acontecia uma coisa X que pra mim ou era boa ou era ruim. E eu trazia pra mesa. Puxa, você não sabe o que aconteceu no aniversário de Clarissa. Clarissa tem uma prima muito legal que fez isso assim, assim, assim. Foi um aprendizado.
Olha, Clarissa tem uma prima que tratou assim, a avó, a tia, a mãe fez isso, aquilo, que eu não gostaria que vocês fizessem isso com. Gente, a gente precisa conversar, a gente precisa dar coisa. Então hoje eu tô colhendo meus louros, eu tô colhendo as É, coisas que eu plantei, entendeu? Eu e meu marido, graças a Deus, de total comum acordo, cada um fazendo sua parte. E você tá começando sua vida oh, aí, meu é. Deus, com esse bicoditico. Uma graça mesmo. Uma graça, bem, ela é bem. Mas, gente, a pessoa é bem coruja, viu? Eu sou. Hum, Agora eu quero que você fale pra mim dessa educação antirracismo. Bom, uma educação tem uma frase, eu gosto muito, né, desde que eu me mudei para Salvador recentemente, eu não moro aqui há muitos anos, dá para ver que meu sotaque ainda é bem É, ó, é. Ó. bem carioca. E tem algo que eu faço com muito orgulho, né, assim, que é trazer quantos educadores a gente tem de referência, como a educação antirracista tem referencial, teórico profundo de muito tempo aqui em Salvador, né. Então, eu ganhei uma blusa de uma colega de trabalho com uma frase de Bárbara Canini, que é uma intelectual aqui de Salvador, dizendo que se educação não é antirracista, não é educação. Uhum, E é importante a gente falar sobre isso, porque se uma proposta pedagógica escolar, eh, ou até fora, né, uma educação não escolar, tudo quando a gente pensa no pedagógico, nas aprendizagens, se a gente não tiver um olhar antirracista, a gente está dizendo que existe um grupo da sociedade que não são pessoas possíveis. uhum, Então, veja se cabe um fazer pedagógico que não seja sim. que não esteja, em caminho de reparação. Eu falo muito disso, assim, acho que o grande papel dessa educação antirracista hoje é a gente refazer a forma como as relações raciais se estabeleceram na sociedade. Veja que todos nós, pessoas negras, pessoas brancas, fomos criados, numa vida escolar, aonde narrativas negras não faziam parte da nossa jornada. Uhum, Pense que a ciência comprovou a nós que o primeiro registro de pessoa, o primeiro registro humano é do continente africano. E nós crescemos acreditando que a humanidade parou até a Grécia estabelecer, conhecimento. A hum, gente, cresceu e no imaginário de um Egito majoritariamente branco. Egito sendo um país do continente africano. A gente não cresceu, estranhando essas inverdades históricas, sim. esses marcos civilizatórios truncados, né. Por que que a gente levou tanto tempo? Oh, é verdade. Quais foram os primeiros povos que foram pensar, na medicina, no cuidado com o corpo, a matemática, a escrita? É tudo de origem africana, mas quando a gente vai para a escola, a gente vive um currículo que conta pra gente que essas informações, esse desenvolvimento, os saberes, as invenções tecnológicas que estruturaram a sociedade, elas foram forjadas em outro lugar. E a gente, hora nenhuma, se questiona sobre isso. Quando eu, né, dou palestras, enfim, falo com os educadores, eu sempre conto um episódio muito específico da minha vida, que já pesquisadora, já fazendo formação de professores para, esse refazimento das relações raciais, eu fiz uma viagem a Minas Gerais. E fiz aquela viagem bem turística Turística. mesmo, e aí o meu critério foi, eu busquei uma empresa de turismo negra da cidade, para que eu tivesse uma experiência, em diálogo com o que eu acredito, com o que eu Uhum, penso da própria construção do país. E a gente fez um passeio pelas minas, depois a gente andou na cidade, aí viu que aquela a acústica das igrejas, para que o cuidado com a sonoridade. A gente conhecia um cineiro, que era cineiro porque o pai era cineiro, e veio uma coisa de família. Dado momento, quando a gente saiu da mina, eu tive uma crise de choro, não conseguia parar de chorar. Eu disse: "Mas o que que houve? Tá tudo bem? Tá se sentindo mal? O que sim. aconteceu?" E eu disse: "Gente, o racismo, ele foi tão bem organizado que eu sempre gostei de estudar.
Eu gostava de história, inclusive antes de fazer pedagogia eu achava que ia fazer história. E eu nunca questionei, poxa, pessoas africanas foram trazidas para cá, porque eles sabiam fazer o que ninguém sabia. Uhum. A gente está andando hoje, ano 2000, saindo de uma mina que foi explorada sem nenhum olhar sustentável, sem nenhuma responsabilidade. E isso não caiu sobre nossas cabeças. A gente está andando aqui porque quem construiu tinha um conhecimento Isso, exato. tão potente de arquitetura, de engenharia, Era uma mas genialidade, na verdade, e né? ninguém me contou. As pessoas preferiram dizer, e aí é isso, porque tem uma ideologia, um projeto de país que fez com que a gente acreditasse que pessoas africanas vieram para cá por atrelada à força bruta, à Uhum. corporeidade, né, e não ao conhecimento que se tinha. Então, esse exemplo para mim é muito forte para a gente pensar como é que a gente constrói essa educação antirracista, como é que a gente vai rompendo com essas inverdades que atravessam a narrativa do currículo da escola, que atravessa a maneira como a gente lê a sociedade, né? O que que acontece? A gente falou aqui muito do olhar ao redor. Uhum. A gente ensina para um filho, por exemplo, uma família que é branca, que entrar no restaurante, o que que acontece? É que a gente está aqui, nosso restaurante preferido, e não tem preto sentado aqui. Por que será? Se a gente mora na cidade, por exemplo, que é a cidade mais negra, é a capital afro. Uhum. Eu preciso pensar sobre isso, porque existe um caminho que é eu mudo o que eu penso para mudar o que eu sinto e mudar o que eu faço. Se a gente não começa a pensar sobre isso, num lugar de sensibilizar, e aqui a gente está falando de educação, de filhos ou de, Uhum. né, de alunos, de estudantes, se você não começar a trazer uma reflexão para o diálogo e romper com o silêncio do racismo, a gente não acaba com ele. Então é preciso que ao sentar no restaurante, você repare e convoque quem está ao seu lado a reparar. A conversar sobre isso, a se sensibilizar, porque a pessoa passa a ter depois uma outra escolha responsável. Porque a Uhum. gente toma decisões o tempo inteiro, Uhum. né. Você Claro que toma sim. decisões Essa de mesmo é quem você uma vai contratar, de quem vai dialogar. isso aí mesmo é uma dica que eu acho importante para todos nós. Você falou agora, ó, você vai num restaurante, vai num aniversário, vai num negócio, convoque as pessoas, você está vendo ali, aquilo como é que funciona, como é que funcionou, como é que faz, olha que coisa interessante, olha que fera, olha que isso, olha que aquilo, tudo isso vai botando a pessoa para incluir, como você disse, no seu pensamento. Como isso começou, aonde isso vai parar, como é, o que é que a gente pode fazer por isso. O que eu não gosto é quando a pessoa se exclui, sabe? Esse é um problema deles. Isso para mim, essa exclusão é terrível. Como eu também não gosto quando, não gosto não, né? Não concordo quando a bandeira é levantada contra. Então, assim, porque você gosta de amarelo, eu que sou branca não posso gostar de amarelo também. Eu gosto de amarelo, você gosta de amarelo, a gente gosta da mesma cor. Quando existem conversas deturpadas sobre esse tipo de coisa, como se eu tivesse, o que pode pra você não pode pra mim, o que pode pra mim não pode pra você, isso só afasta as pessoas. Então eu detesto esse afastamento, eu acho esse afastamento péssimo. Acho que as pessoas precisavam conviver com as outras, com Uhum. naturalidade. Você não convive com um branco? Convive. Você pode conviver com o negro? Pode. Você convive com o negro? Convive. Você pode conviver com o branco? Posso. Então vamos todos conviver. Seria o melhor dos mundos, É. né? Eu tô tipo Alice, não é? Eu tô, É isso que eu ia mas dizer. eu sei que você ia dizer isso, mas é porque é isso que eu preciso dizer a eles que eles têm que fazer. Eu não posso aqui concordar com esse comportamento, sabe, de exclusão de nenhuma das partes. Então, racismo, pra mim, é de branco pra preto, de preto pra branco. Pra mim, de cara. Mas a gente sabe, né? Alice é só lá, que isso não é exatamente assim. É. Mas eu penso que as gerações mais novas, que não viveram tão fortemente tudo o que se viveu, que a gente já está começando a fazer um trabalho melhor para isso. Essa geração já começa a entender a coisa. Por exemplo, meus filhos
zero, zero pensamento racista, zero, zero. Colegas trazia, vinha, zero. Nunca houve assim uma conversa, dizer assim, ô meu filho, você precisa olhar. Não, sempre foi uma coisa normal. Por que que era normal? Porque era normal pra mim. Porque dentro de casa era assim que a gente fazia, era assim que a gente. Então não tem uma diferença que seja. Agora, tem lugares que criança pergunta pro pai, né? Por que que é daquela cor? Você foi falando essa coisa da convivência, que eu acho que é o nosso grande nó enquanto sociedade mesmo, a maneira como a gente convive. E é óbvio que a nossa utopia é essa, né? A gente encontrar um caminho aonde a interracialidade consiga conviver na sociedade sem que um grupo esteja constantemente num lugar de prejuízo. Uhum, Eh, mas é importante nessa convivência que a gente compreenda, muitas vezes algumas coisas, limites, que são frutos de ações afirmativas, né. Quando a gente fala assim, não é o não pode ou não pode. Eu vou dar um grande exemplo uhum. aqui de Salvador, carnaval. O carnaval aqui é muito forte nessa cidade, vibra, É, essa cidade é uma uma loucura, uma né? É um grande negócio que festa. não existe. Mas tem sempre uma discussão, né, assim, dos blocos afros. E quando a gente fala o Ileaê, que é um bloco lindíssimo, com uma trajetória, com uma potência de devolver à população negra, de entregar à população negra ferramentas, caminhos para que essas pessoas pudessem viver o carnaval. Porque durante muito tempo, e aí vovô do Ilê vai dizer isso, durante muito tempo, para sair em determinados Passa pra blocos, Júlia. tinha uma ficha, tinha uma fotografia. Quando a pessoa era negra, a resposta era não. E a população negra estava saindo aonde? Era o cordeiro, era o vendedor ambulante, preto no carnaval, estava assim, nesse papel, puxando, né, segurando a corda, com um lugar de subalternizado. Vem o Ilê e traz um bloco. Peraí, vamos fazer um bloco, como o vovô diz, vamos fazer um bloco de negão, fazer um negócio aqui pra gente. Aonde você vai ter uma estética de valorização da história negra. Então, o Ilê vai contar em todos os carnavais há mais de 50 anos, conta reais histórias da África, a história real da população negra no Brasil. Então, vem assim, então para sair no Ilê, você tinha que ser uma pessoa negra que se reconhecesse negra. Isso era importante. Então, o cabelo black, então é o cabelo trançado e aquelas letras que iriam exaltar a mulher negra. Então hoje, quando muitas pessoas questionam o vovô: "Poxa, vovô, não tá na hora do senhor achar que de botar branco para desfilar no bloco no Ileaê?" E ele diz: "Poxa, a gente demorou um tempão para ter um bloco que é nosso, agora que a gente tem um negócio, vocês também querem? Querem? Vocês já não, vocês têm tudo". A gente cria uma ação afirmativa de pertencimento, e como é que uma pessoa branca hoje pode ser parte do Ilê? Você vai assistir ao desfile, você vai proporcionar, você vai, eh valorizar aquele bloco, você vai assistir, você vai consumir o que vem daquele bloco, porque isso é uma maneira de fazer o bloco estar vivo. Uhum. Então, quando a gente fala, do reconhecimento desses limites, não é criar um pode ou não pode, mas é a gente compreender que a gente não vem num lugar de igualdade para que agora que a Fi- gente está se refazendo Fique tudo bem. socialmente fique tudo bem, né. Poxa, as únicas pessoas na sociedade que foram lidas como não gente, em algum momento, fomos nós. Há um tempo atrás, a pessoa dizia: "Eu tenho 2 mesas, 3 negros". E isso reflete a maneira como a gente se Uhum. relaciona. Então, por mais que em algum momento uma pessoa negra, por exemplo, tenha uma fala de, repelindo uma pessoa branca, e aí, enfim, por qualquer circunstância que seja, essa pessoa negra nunca vai conseguir ter força de colocar uma pessoa branca num lugar parecido ao nosso, porque socialmente não se é lido assim, né, a gente não, e mais, assim, às vezes quando eu digo isso, a gente falou de anteriormente poder falar de coisas espinhosas, mas eu vou dizer uma coisa um pouco espinhosa, Diga. eu vou dizer. Às vezes as pessoas se ressentem quando eu digo isso, mas o racismo ele não precisa de intenção. Acontece mesmo que a gente não queira, porque não está atrelado a um ato de bondade ou de maldade. "Ah, que fulano é mau", pare e pense, eu trabalho hoje numa escola, que é uma escola muito bacana, que tem um projeto político pedagógico diferente, eh, mas a gente vive
institucionalmente uma fotografia. É uma escola majoritariamente branca e que ela entende isso e faz caminhos de reparação nas narrativas, de reparação nas pertenças. Então, como é que a escola vai criando? Foi que vem ao longo dos anos, eu faço parte dela agora, mas a escola Uhum, vem ao longo de muitos anos criando ações para que ela pudesse enegrecer o seu uhum, território. Agora, olhar, a gente vê, né, se você pega uma fotografia outro dia teve um evento aqui em Salvador, que fizeram uma fotografia de vários arquitetos, e que não tinham arquitetos negros. não, aquilo ali, E eu vi. aí, Aquilo ali gente, foi puxado. aquilo não quer dizer, entenda bem, eu não tô, inocentando responsabilidade da Não. organização do evento, da fotografia, de quem postou. Eu tô dizendo que pode ser que tenham se elaborado isso e nem sequer tenham pensado Uhum. que Mas não nem foi sequer um pensaram. ato, é Mas isso, nem sequer pensaram. mas não é que seja um ato de violência, entende? Não é com uma mas é porque a gente reproduz, está na gente. Então tem um lugar de que quando a gente fala, pode ser que a gente nunca tenha visto, uma pessoa nunca tenha falado assim, chamado um negro de macaco, nunca tenha falado, não, não vai entrar aqui porque você é preto. Mas pode ser que a pessoa andou na rua à noite, tá vendo uma pessoa negra vindo, você trinca o dente, segura a bolsa. Uhum, É racismo. uhum, Não é um ato de violência a ninguém, mas é racismo. uhum. Porque se fosse um homem branco, você não estaria tendo esse movimento. Então é importante a gente reconhecer que, por mais digo, eu sei que é espinhoso, mas eu afirmo isso com tranquilidade, assim. Não precisa de intenção. O que precisa de intenção é ser antirracista, que é você Isso. pensar assim, pô, tô Eu segurando a agora. bolsa porque eu tô vendo, porque o cara é preto. Pô, você não vai conseguir arrancar seu medo, Uhum. mas você vai ter uma reflexão, falar, pô, peraí, Isso. cara, Se olha o que eu tô pensar já tá fazendo. bom. É, Olha o que eu tô fazendo. Pô, é, peraí, deixa eu dar uma relaxada aqui. é Olha verdade. meu imaginário qual é. É, Olha o que eu tô partindo do é. princípio, né? E aí a gente vai reconstruindo num sonho de mudar. Chegar de repente, sei lá, você vai numa emergência médica, se vem um médico negro, tem gente que diz, porra, será que esse cara sabe o que vai fazer comigo? Ou a pessoa diz, será que ele não é enfermeiro? Mas será, gente, que ainda tem. Como tem, como tem. E eu, É se que fosse eu comigo, não. eu vou dizer assim, eu vou estar lá sofrendo, você de falar, meu Deus, que bom que eu tô vendo um negrão aqui, É, entendeu? é, isso. Então a gente tem aí uma construção a ser feita. Eu Uhum. falo muito, tá? Você fala ótimo, porque o diretor vai dizer pra mim que eu estou uma mocinha. Porque eu falo demais, interrompo todo mundo, e eu tô te Isso. ouvindo, que eu não tô nem piscando. E o diretor deve estar dizendo: Meu Deus, Clarissa foi a única que calou Mônica. Ah, vai até dar troféu a você. Meu Deus do céu. Mas é não, Clarissa, eu acho que esse trabalho que você faz e essas colocações, você falou espinhosa, que eu não achei nada espinhoso, porque eu acho que a gente precisa, isso é uma verdade. Você está falando com a maior tranquilidade do mundo que nós precisamos pensar. É o que nós precisamos fazer. Ok, que tem muita gente, isso é uma coisa que vem, eu vou chamar assim, do inconsciente. Você disse, eu não faço isso por mal, mas eu faço isso. Então, eu tenho que, por bem, pensar que eu não posso fazer isso. Então, você falou, na hora que eu venho andando na rua, eu vejo um rapaz negro, então eu acho que aquilo dali eu tenho que segurar minha bolsa. Aí, não, mas eu posso pensar, não, eu não vou segurar minha bolsa. Exato. Quando você pensar, a próxima pessoa que você passar não será assim. E não é só a próxima pessoa que passar, não. Outros atos na sua vida vão fazer você refletir melhor por que você viveu isso daqui. Então é um estado de alerta. Você está alerta a tantas coisas. Por que você não pode ficar alerta a isso, a construir uma situação melhor, entendeu? Eu acho que a gente tem um caminho longo. Mas a gente já veio de um caminho longo também. Mas a internet que tantos criticam e que acham que tira as pessoas disso, daquilo, a gente precisa se ligar que é essa oportunidade. Nós estamos aqui conversando, vamos fazer milhões de cortes dessas suas coisas que você vai falando, por isso que eu tô te deixando falar, entendeu? Mentira, nem tinha pensado nisso, tá vendo? Foi inconsciente. Mas o que eu digo é porque é importante Sim. que a gente faça, que a gente fale. Você falou em vovô, aí eu amo vovô. A gente é muito amigo de André. André é amicíssimo dele. E todos brancos. Aí, carnaval.
aquele camarote do Ilê ali. Porra, André, fale com o vovô aí pra vovô deixar a gente lá. Aí o vovô deixou. E a gente sabe que pra ele aquilo era difícil, porque Sim. isso que você falou é real que aconteça. É. No aniversário de meu marido, foram as meninas do Ilê que fizeram um show de dança lá, espetacular. Olha, vontade de novo. Uma coisa linda de surpresa pra ele eu fiz. Oh, Então, que no dia do lindo. aniversário, entraram elas maravilhosas dançando. Olha, eu vou te dizer que é indescritível. Como todas, como existe a produção, como elas são maravilhosas, como são lindas, como são atuantes, como são talentosas, como são educadas. Então, qual é a diferença mesmo? Essa diferença era lá. Por que que a gente vai trazer pra cá até hoje, entendeu? É. Mas a gente traz. A real Sim. é essa. Então nós vamos falar da realidade, não é de Alice, né? Tô bem Sim. Alice hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. É uma pergunta também espinhosa, mas não Hum. é exatamente sobre isso, é mais para o seu trabalho. Porque é uma coisa que eu fiquei um pouco indignado. Eu estava num aniversário, estava conversando, e uma pessoa disse assim: Mônica, você sabe a diferença entre escolas particulares e escolas públicas? Eu falei, em que sentido você está falando? Você sabe que nas escolas particulares todas as crianças têm que cumprir as metas. O MEC diz isso, aquilo, tem que tirar nota, tem que estudar, fazer determinadas provas, fazer. E você sabe que agora está liberado na escola pública que ninguém perde ano, aproxima-se tudo para se passar de ano. Você já ouviu falar disso? É isso, né, as pessoas também vão pegando os Isso, por isso que recortes, eu tô lhe né. perguntando. É por A isso. gente sabe que a gente tem uma questão no país de educação, né, Uhum, e que, há uma diferença, né, foi se criando, diferenças. Antigamente, o bom era estar na escola pública, uhum. as famílias queriam isso, né. Exato, exato. A gente tem uma base curricular nacional, aonde a BNCC, que ela guia todas as escolas. Uhum. É muito importante falar Públicas, disso, públicas e públicas e privadas. privadas. Então, uma instituição, para estar aberta, ela precisa seguir o que a BNCC coloca. E a BNCC, ela organiza objetos de conhecimento, os conteúdos que em cada série eles devem ser trabalhados, eles devem ser estudados pelos alunos, tá? E que isso é igual para todas as instituições de ensino, assim como, as escolas precisam se guiar pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Qualquer escola, para estar aberta, precisa seguir o que essa lei, o que está lá determinado. O que acontece é que a gente vai criando muitos projetos de educação pública no intuito de restaurar evasão escolar, de restaurar, déficits de aprendizagem, porque vamos pensar aqui, o sujeito em construção de conhecimento, ele, são muitos elementos que vão fazer com que eu consiga ter uma boa aprendizagem na escola. Sim. Tem a ver com muita coisa. Pense, às vezes, eu tenho que fazer uma travessia enorme, Uhum. fazer De que inúmeras forma? baldeações para Uhum. chegar na escola. Eu acordo que horas? Como é que eu Uhum. chego até lá? Então, são muitas camadas. Então, o que vem acontecendo com o MEC são muitas tentativas de tentar, quando se fala de aproximação, você vai ter uma salas de aceleração, você Uhum. vai ter turmas que vão buscar reparar, a gente faz inúmeros testes, então agora tem várias avaliações ao longo dos anos na escola pública, por exemplo, que aí é obrigatório para a gente entender para onde a educação do país está indo. Sim. Então, às vezes falas como essa me soam carregadas de um certo preconceito, né, de colocar a escola pública, num lugar de déficit Sim. perante a escola privada, Sim. né. Então, o que acontece é que vai se entendendo. Então a gente vai colocar que esse aluno vai para outra série, ainda com algumas, faltando atingir alguns objetivos de Uhum. aprendizagem. Uhum. Então esses objetivos seguem com esse estudante e vai ter um projeto para que durante o ano ele também recupere isso. Uhum. Coisas que acontecem na escola privada, por exemplo. Claro, claro. Quantas vezes você tem um estudante que chegou no final e tá ali com alguma, olha, ficou uma lacuna aqui. É. Ele vai refazer o ano todo por Uhum. conta dessa lacuna, ou é uma lacuna global e aí vale a pena o sujeito refazer o ano? Uhum. Então é importante que Essa avaliação é importante.
aí a maneira como a gente fala, senão a gente fica colocando esse lugar de que a escola Ah, pública não é um no, território eu potente, entendi. Nessa né? conversa, a colocação, o que eu pude perceber, porque quando começa esse tipo de conversa, como eu sou assim, o meu, meu pai, quando eu era pequeno, ele dizia assim, ó, você entende disso? Se eu dissesse não, ele dizia, então mão para trás. Então eu não vou pegar naquilo se eu não conheço. Então, eu faço mão para trás até hoje, certo? Então, uma conversa como essa, onde a pessoa diz, afirma, vamos dizer, coisas assim, mão para trás. Como é que você chegou? Eu primeiro imaginei que era uma coisa assim, tipo, dar um distanciamento. Depois isso virou uma questão política, porque aí disse, não, o governo recebe pela aprovação daquilo. Quanto mais ele recebe verba federal. Então ele não deixa reprovar para que ele consiga a verba dele. Aí Mônica não sabe nada disso, porque eu não tenho nada a ver com ensino. Eu não ensino, não tenho escola, não tenho nada, eu só tô ensinando aqui essas besteiras, né, gente? Que vocês adoram. Mas, assim, o que eu digo é que eu não sei, eu não tenho, vamos dizer, mais propriedade para falar de uma coisa. Será que eles ganham mesmo porque eles dizem, olha, professores, não reprova ninguém, vai levar todo mundo aqui porque eu quero esse nível de aprovação alto, porque se o nível for alto eu vou ganhar dinheiro. Se isso acontece, aí é que Uhum. é. Desculpe que eu interrompi aqui, mas eu queria só continuar isso. Se isso acontece, é um absurdo, porque nós temos, a partir daí, uma sociedade burra. Porque não passou, porque não precisa estudar e porque sabe que não precisa estudar. Que nada mesmo, vai lá e todo mundo passa. Na hora que você pensa isso, não importando se ela é particular ou se ela é pública, um comportamento desse é zero, né? Então, se é isso, nós temos que abrir o olho para esse tipo de coisa. Agora, se é uma voz de diminuir a escola pública para deixar essa diferença, aí a gente tem que abrir os olhos de qualquer forma. Ai. Porque aí é para a gente cortar o pescoço disso e fazer um trabalho para levantar isso daí. Aí a gente já está cansado que a gente tem que levantar tanta coisa, mas de qualquer forma, para mim que não levanto tantas coisas tanto momento, eu posso levantar aqui. Entendeu? Isso é super interessante, porque assim, quando as pessoas pedem para me apresentar, falo da minha formação, sempre começo dizendo, eu sou uma ativista da escola. Uhum, Eu acredito demais na escola pública, privada, no território escola. Não uhum, tem nenhum outro lugar ainda que eu enxergue tanta potência para transformar a sociedade mesmo. uhum, E a gente não pode olhar com ingenuidade. A gente pode ter um projeto na escola com esse objetivo que eu falei, mas ele pode mascarar uma indecência política. A gente uhum. vive num país aonde a educação, ela é sucateada, Exato. ela não é posta como uma prioridade. As políticas para os professores é zero, né, Uhum, assim, o que que a gente tem de investimento, na no bem-estar mesmo, na construção da profissão professor. Não à toa uhum, hoje, uhum, você tem um número muito pequeno de pessoas que estão, desejando essa profissão, uhum, porque é uma profissão nada valorizada, nada respeitada, né. Então, a gente vive num país aonde a educação é sucateada mesmo, e é óbvio que um projeto escrito com esse pode carregar um objetivo de responsabilidade, de construção, de reparação, de ajuste, mas está ali para mascarar isso, um uhum. projeto Porque político quem não de sabe que foi naquele momento eu me coloquei com ignorância, porque até a palavra ignorância a pessoa agora já não pode falar direito, né? Porque diz que é ignorante, tá me chamando disso, daqui não tô chamando não. a Ignorância é ignorância você do não do saber, não né. saber, exato. Eu sou ignorante nisso, eu não sabia que mais. Eu pensava que, porra, mais parabéns. E não mais dinheiro. Tudo tá se falando de uma forma que essas crianças é muito difícil, sabe, Clarissa? Muito difícil você pensar que as crianças estão ali, elas vão ouvir, você não.
Ah, eu não estudei nada esse ano, passei, tô agora em tal lugar. Como assim, produção? E mais, esse discurso também coloca os professores como Uhum, sujeitos não uhum. comprometidos, do Mas é faz o porque. que quiser, e o que Pois. é. E aí eu também tem um problema que é, as pessoas estão nas escolas, elas não estão de brincadeira, Uhum. né? Então, assim, pensar, eu sempre digo, pensar uma sala de aula é um desafio enorme. Meu Deus. Pense o que é o professor, um professor, fazer um planejamento para trabalhar um determinado conceito. Ele tem mais de 20 pessoas, são Uhum, mais de 20 sujeitos na sala de aula, cada um com uma modalidade de aprendizagem diferente. E o professor precisa pensar numa estratégia que alcance aquelas tantas pessoas que têm histórias diferentes, uhum. modalidades de aprendizagem diferentes, recursos, ferramentas. Então, quando as pessoas falam dessa forma, eh, banalizando o chão É. da escola, me gera muito incômodo. Uma Uhum, coisa é a gente ter um posicionamento para falar lá em cima, uhum. né, no poder público que está tomando Concordo com decisões, você. mas no chão da escola a Uhum, gente vê escolas públicas que se não fosse as pessoas do fronte, do chão, a escola não estava de pé, claro. né. Então, é sempre muito, problemático determinadas Hum, opiniões, sem que as pessoas reflitam de fato é. sobre o que está Eu digo acontecendo. não só de ter a posição, como de falar essa posição, né? É, Isso é um negócio complicado. Agora, que eu penso que professor, porque meu pai era professor também, eu sempre tive o maior orgulho disso, de que ele dava aula, de que as pessoas eram gratas pelo trabalho que ele estava fazendo, enfim, sempre fui educada para professor, é o máximo e tal. Aí quando você diz uma coisa dessa, você fala uma coisa que na verdade é porque Alice, eu não pensei dessa forma que estava colocando o professor em menor posição, porque ele não. Não, eu pensei que ele estava tomando um PO, estava tomando uma bronca, dizer assim: olha, agora vai ser assim, se não fizer, não vai ficar. E aí você faz o quê com o seu trabalho, seu salário, suas coisas, entendeu? O que eu não gosto é que ninguém fique coagindo ninguém. Eu isso. detesto isso, entendeu? Então, tu é cheio de problema. Tá com motivo pra Eu tô sofrer. com motivo pra sofrer, mas de qualquer forma, eu ainda quero acreditar, sigo Sim, acreditando. Acho que o meu papel aqui é um papel muito importante pra mim. Eu sou feliz, olha, toda arrepiada. Eu sou feliz com o que eu faço, porque eu tô trazendo pra aqui, pra essas pessoas, coisas importantes e fazendo as pessoas pensarem. Então, esse é o meu objetivo. E o fato da gente conseguir falar tão tranquilamente de um assunto que não é tranquilo e que precisa ser falado por você, você precisa ouvir isso, você precisa passar adiante, você precisa chamar sua família, você precisa chamar seus amigos, fazer o que é que você agora pode fazer por tudo isso que a gente conversou aqui. Tem alguma coisa que você vai poder fazer, seja colaborar, seja levantar bandeira, é, seja falar com seus filhos, seja ir para a escola. Qualquer coisa você tem e pode fazer, então faça. Faça, porque amanhã tá dependendo da gente. ó, e você falou uma coisa importante desse faça, que é, quem tem filho em escola, seja a escola que for, vá lá perguntar, Isso, né, isso. como é que a escola está fazendo para implementar a Lei 10.639, que é uma lei, o ensino da história dos, né, dos africanos, Qual é o e número da lei? 10.639, depois a lei sofreu uma alteração para incluir a narrativa dos povos indígenas em 2000 e... Oh, meu Deus. Foi 2013, mas a alteração agora eu não vou me não tô com ela na minha cabeça, me fugiu. Mas um fato é pensar, ir à escola e perguntar de que maneira acontece aqui o trabalho de implementação da narrativa negra e dos povos originários na escola, porque a escola precisa saber responder isso, porque é uma lei, né, e Uhum, não é uma perfeito. opção, assim como a escola que faz, não é porque é uma escola que tá bacaninha, tá hype não, tá sendo diferentona a escola toda, não, Uhum, a escola tá seguindo o que ela precisa seguir. E essa exatamente. é uma atitude, assim como se você tem, né, um privilégio, a possibilidade de impulsionar, de financiar projetos, de Exato. trazer para diálogo. O que é que você faz? É. Né? Porque, de novo, assim, uma hora eu ia dar esse exemplo, acabei não dando, mas
para ajudar a entender que o imaginário racista, ele é forjado, desde muito cedo. Vamos pensar uma criança pequena, uma criança de 5 anos que vai para a escola de transporte, tá? Então ela tá em casa, uma criança branca, privilegiada. Então tem em casa, tem suporte, tem a babá, tem alguém que ajuda na organização da casa. Aí a criança tá ali eh, naquele contexto. A babá, uma mulher negra, a pessoa que ajuda na casa, uma mulher negra, a família é branca. Quando ela vai ao médico, pediatra, enfim, dermatologista, dentista, psicólogo, todas são pessoas brancas. Aí ela vai para a escola de transporte, o motorista é um homem negro. Na porta da escola tem um vendedor de pipoca, um senhor negro. Assim como uma pessoa que está ajudando, mantendo a escola limpa. Ninguém precisa dizer para essa criança sobre pessoas negras na sociedade hoje estão num lugar. A gente não diz isso para a criança, mas aí a criança tem um amigo negro na sala de aula, uma amiguinha. Vai ter um teatro e ela diz: "Não, você não, seu cabelo é cabelo de empregada". Porque as crianças, quando elas ofendem umas às outras, não é que a criança é má. A criança está chateada, às vezes, ou está disputando um lugar, está disputando um papel, ou está disputando um brinquedo. E para a criança, a brincadeira, o papel é coisa séria, É, é a claro. É a vida, parte é séria a dela é vila, essa, é essa. claro. Ela quer tirar a legitimidade do outro. E ela vai falar isso com as ferramentas que ela tem de leitura social. Uhum, claro. Ninguém, e entenda bem, eu não estou aqui dizendo que há, colocando como uma profissão ruim a empregada doméstica, a babá, o porteiro, são profissões que dignificam as pessoas, né? Que fazem as pessoas levarem seu sustento para casa. Mas entenda, o que que acontece com a sociedade? Que essas profissões geralmente têm uma mesma cor. Ninguém disse isso à criança. A família não tem um discurso racista e ainda assim, essa criança pode dizer que a colega, não, Uhum, você tem que ser o motorista, você tem cor de motorista. uhum. Perceba que não é uma questão de maldade ou de bondade. Eu É entendi. o contexto. A gente cria um imaginário. Ninguém me diz nada, mas eu não tenho possibilidade de construir uma mentalidade que pessoas negras estão em todos os lugares. Qual é a Uhum, responsabilidade da família, então? Poxa, eu preciso procurar um dentista. Tá aí, eu vou procurar um dentista negro. A pessoa uhum, fala, ai, Clarissa, porque se você não tiver um esforço, uhum, você não vai mudar. uhum, Você vai fazer o quê? Ah, é um brinquedo. Poxa, eu vou botar uma boneca negra. Eu vou trazer uhum, uma literatura negro-afetiva, que a gente chama, é um conceito muito bonito, dessa mesma autora de Sônia Rosa, do Menino Nito, que são histórias infantis onde os personagens negros estão vivendo a vida como ela é. uhum. Não está contando uma história de resistência, não está contando uma história de cultura negra. São histórias. Onde o personagem casualmente é negro. Essa história do Menino Nito que eu contei são todos personagens negros. Uhum, E é uma história que está falando de afetividade. Ainda tem uhum, uma camada importante, que é da humanização nossa, né? Então, a gente cresceu com uma fissura no imaginário. A gente precisa hoje reconstruir os imaginários das crianças. Então, uhum. eu gosto de dar esse exemplo que entenda que ninguém ficou martelando para essa criança que Certeza que não. ninguém, Eu mas entendi o contexto é perfeitamente. leitura. Ela tá Mas no a mundo gente e ela tá também, vendo. eu vou apenas me colocar, apesar de que eu não estou nessa faixa aí dos que tiveram os negros de outra forma, porque no meu caso Sim, não, mas eu entendo que isso nunca foi chamado a atenção. Eu tenho amigas que, assistindo isso aqui, vão cair da cadeira, porque elas nunca pensaram que isso é uma coisa que elas fazem, entendeu? Que é uma pô, não tem negro nenhum junto de mim. Como não tem? Apesar dela não ser racista. Então, ela tem que fazer o que você falou agora. Deixa eu buscar o dentista, deixa eu buscar, não sei, deixa eu mesclar isso aqui. apesar da pessoa não ser racista na violência, É mas racista isso, é. isso, isso. O que eu tô Isso, querendo dizer assim, é. ela talvez nem saiba, porque ela vai dizer uma coisa, não, mas eu não sou, não, você é. Gente, Porque você... desculpa te interromper, Não, porque eu a gente lembrei até interrompe tudo aqui, eu acho ótimo. tem Diretor não uma gosta não, mas a gente gosta. tem uma pesquisa que inclusive num livro chamado Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, ela traz isso, que 89%
da população eh, se declara não racista. E 90% diz que tem racismo, que existe, o racismo existe. Ou o inverso, mas não importa. Uhum. Existe um problema aí. Como é que se todo mundo tá dizendo que existe e todo mundo tá dizendo que não é, o racismo tá escondido aonde? Uhum. No silenciamento, Sim, sim, na não perfeito, implicação que a gente perfeito. tem. Então, quando as pessoas me perguntam de solução para isso, né, e que, como você falou, olha, tenho amigas que de repente vão cair da cadeira. A gente precisa virar o jogo também, no caso das pessoas brancas, que as pessoas pensarem a sua branquitude. Porque o que é ser branco hoje? Não Uhum. é mais o que era ser no É passado. isso, Não exato. pode ser. Você precisa construir a sua racialidade, porque a gente, quando fala de racialidade, parece que só a população negra que tem que construir Sim, identidade. isso eu Como que concordo com se você. construção Não, é identitária ela perfeito, é do sujeito. O sujeito perfeito. que é branco, ele vai construir a identidade dele enquanto pessoa branca, responsável pela luta antirracista, né? Tem uma autora também baiana, Ana Lúcia, maravilhosa, que ela diz: eu não gosto muito desse negócio de falar que o branco é aliado, não, porque é aliança. Quando a gente cansa, a gente desfaz. Casamento ficou ruim, aliança, você tira aquela aliança. É verdade. E aí ela faz essa convocação do comprometimento. Por quê? Como é que eu me construo como uma pessoa branca comprometida na luta antirracista? E compromisso é diferente de aliança, porque o compromisso ele é seu. Uhum, Aconteça o que aconteça. uhum, Você tem esse compromisso, você vai consumir, você vai ouvir esse podcast, no final você vai lá, poxa, eu vou seguir essa pessoa e quando ela me der referências, e como eu falei aqui, nomes de algumas pessoas, eu vou buscar. Eu uhum. vou consumir o que essas pessoas estão me dizendo, Isso, isso, porque isso é formação de identidade. isso, perfeito. Como é que você quer ser? O que que você quer deixar, né? Como é que pegada sua no mundo você vai Uhum. deixar? Tomaram uma surra aí, não foi? Adorei, que foi da melhor forma que eu queria. Na verdade, eu acho que a gente conseguiu aqui. Eu tô dizendo conseguiu com cara de terminou, é porque o diretor já me mostrou a placa Já. 4 vezes. Porque eu falo, ai, Ai, desculpa, diretor, eu não, falo. diretor, graças a Deus que ela fala. Agora eu quero meus parabéns. Você pode comprar um presente pra mim. Que hoje eu fiquei calada. Tô ótima hoje, mas a gente ainda tem 3 coisas aqui, ó. Vamos. Uma é isso aqui. Vou ter que ser rápido, que ele vai me matar. Na lata. Tá, Eu te pergunto, você responde o que vier na tá cabeça de bom. primeiro. Família é base ou desafio? É uma base desafiadora. Como é isso? É meu lugar é o lugar de volta, né? Eu tenho uma relação familiar, assim, muito potente, muito, Boa. muito feliz, mas que também me desafia em muitos lugares, né? Me desafia, né? Eu penso na a mulher que eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, mas eu também sou uma profissional, e essa família demanda de mim e eu quero dar, e é onde é que eu encontro o meu limite para eu não me perder de mim mesma. Então ela é uma base, mas é uma base desafiadora, Muito bem. Você ama mais com a cabeça ou com o coração? com o coração. Preciso Bem-vinda. toda hora convocar a racionalidade para me ajudar nas decisões. Você se cobra mais ou se perdoa mais? Me cobro mais. Você é mais quem cuida ou quem precisa ser cuidada? Eu preciso de cuidado, mas eu cuido mais. Pronto. Mas você precisa, você recebe esse cuidado que você precisa? Recebo, Você aprendeu já a dizer, eu tô mas eu estou precisando de cuidar? aprendendo, eu Ah, estou em a fase de levantar a sua mão. aprendizagem, a Me levantar a ajude, por bandeirinha do favor. tô me afogando aqui. É isso aí. Isso aí Joga a a boia. gente precisa fazer. E quando eu digo a É. gente, é porque eu tenho muito esse temperamento de quem vai fazendo tudo, vai fazendo. Quando eu me procuro, menino, cadê eu? Ninguém achou. Nem o diretor. Bora aqui. Ah, Não foi, diretor? Você me achou? Não. Aqui nós temos hum, perguntinha. Não, nós temos umas frases. Essas tá, frases você vai ler e vai tá, dizer o que é que você acha. Se são verdades tá. pra você, se não são, como é e Uhum. tal. O Shopping da Bahia e o Ah, Palacete Tira-Chapéu mandaram pra não. você escolher, Olha, querido. só territórios que eu gosto muito. Só território. Você ama o Palacete, é? Ah, Ave Maria, eu amo. Eu chamo de nosso Palacete, tanto que eu nossa. amo. Aí, Shopping da Bahia É, também. esse Tá aí, esse aí especial. você tem uma história neles a vida toda. Quem se conhece não se explica o tempo todo.
Maravilhoso. Eu acho que isso é muito importante sobre a clareza da gente saber quem a gente é, Uhum. né, a gente não precisa ficar se justificando. Ao mesmo tempo, é difícil porque a sociedade cobra bastante de nós. É, Então, às vezes, a gente cai em ciladas de ficar se explicando como se não tivesse é. certeza da Ai, às vezes, potência quando que eu me lembro somos. disso, Eu eu. também. Quando eu, opa, Epa, Clarissa, não se entendi, organize. Eu falo, se organiza. querida. É isso aí. Pensamos E juntinhas iguais. Agora eu tenho presentes pra você. tem um presente pra você. Nossa! Eu trouxe. Olha, diretor, Eu desculpa, mas eu não trouxe. vou dividir. É presente é só meu. Eu trouxe o livro que fez aniversário, meu livro fez aniversário, a gente Todo comemorou mundo aqui em faz aniversário na sua Salvador. casa, né? Toda hora. É, minha É, já casa é vem seu muito filho fazendo aniversário, o livro fazendo muito, aniversário. pois é. Deixa eu O ver. Enegrecer Psicopedagógico, Mergulho Ancestral, é uma obra, meu Espetáculo. primeiro filho, que eu digo, porque Uhum. foi muito importante Diretor, pra quando bota mim. assim, aparece certo ou ao contrário? Parece certo. Então é esse livro aqui, tá? É, E a gente compra ele aonde? Porque eu ganhei, vocês vão ter que comprar. é. Tem em todas as livrarias, Então, super pronto. fácil. Então, o enegrecer, eu acho que é importante que a gente talvez converse por aqui, né? Se a gente estiver lendo tão próximo de uma pessoa tão linda dessa que abriu, que veio aqui de coração e a gente tem que aproveitar. Menino Nietzsche, já tô querendo comprar agora. Bem, isso aqui é craquelato. Ai, meu É, Deus. meu Deus, craquelato é nossa parceira. São Hum, cookies delícia. deliciosos mesmo e que manda para os nossos Hum, convidados. que E eu fico muito maravilha. feliz. E aqui é aromatizar. Ai, gente, eu tenho Cheirinhos uma para cor. casa, Eu deliciosos. sou a louca do É, cheirinho. eu sou também. Eu Mas você amo. sabe que eu acho que isso é uma coisa que a gente começou há pouco tempo, relativamente, a gente fazer carinho na gente mesmo com É, isso, sabe? Isso eu. era uma coisa que tinha aqueles óleos essenciais, Ai, aquelas coisas, tem. mas era um cuidado mesmo. Agora não, agora a gente consegue botar em casa e ficar E eu feliz. escolho com o maior carinho, assim, Eu na minha também. sala do trabalho tem um cheirinho É isso, especial, isso. na minha casa, no quarto. Agora você vai conhecer, Adorei, isso é muito Nils. legal. Adoramos, Adorei. saímos todos com presente na mão. Todos, exatamente. Gente, eu queria dizer Feliz Dia da Mulher, que março seja incrível para tantas reflexões. A gente está trazendo para cá reflexões importantes para o nosso mês. Então, vamos lá? Começa com essa, tá bom? Grande beijo, obrigada, minha linda, Ai, foi um muito obrigada. prazer, foi Pode um vir mais prazer. vezes? Eu venho. Então, pronto. Então, a gente vai fazer outros bate-papos aqui, tá? Faremos. Um beijo. Beijo.